vou subir no armário e vou pegar. Então, porque você pensa assim, é aquela coisa do ponto A do ponto B, né? Eu tinha falado, você achava que o animal estava se deslocando do ponto A ao ponto B, você joga no ponto A, o animal fugiu. Você errou. É um erro de cálculo. Porque o nosso cérebro ele é o quê? Um detector de coincidência. Ele fica vendo padrões e ele tenta estabelecer coincidências que vão se repetir ou não. E aí ele vai lá e tenta executar determinada tarefa. Se por acaso alguma coisa sair desse modelo, né, que o nosso cérebro, tudo que a gente tem aqui dentro é um modelo. E a mesma coisa, isso serve para um planejamento. Olha, eu estou criando um modelo, eu vou fazer isso, 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 isso. E aí o meu output final, né, o final vai ser, peguei a caixa de ferramenta. Mas isso é um modelo que você construiu internamente. No mundo real, você não calculou o atrito, você não calculou o peso do armário quando ele fosse subir, você não calculou o quanto de força você ia ter. Então, são erros de cálculo. Pessoas mais ansiosas, né, mais impulsivas, e aí a dependência de drogas está relacionada com essa impulsividade, elas tendem a ter um aceleramento da tomada de decisão. E se você acelera o comportamento final de executar o comportamento, né, após a tomada de decisão, a tendência de você errar é maior. Por outro lado, quem planeja demais não toma nunca uma decisão. Fica lá só, né? Então tem transtornos mentais que é só disso, do cara ficar lá pensando, ele criando todas as possibilidades do universo antes de ir lá e fazer tal coisa. Quando ele viu, passou. E ele já nem precisa mais tomar decisão nenhuma, porque já perdeu o tempo, né? Então, a habilidade de você entender o tempo de tomar uma decisão, de planejar e aí executar essa tomada de decisão, ela precisa ser desenvolvida. Bom, o sistema nervoso central, né, eu vou focar mais na questão dos símios, mas ele surge na natureza ao longo da evolução nos animais que são os quinidários, né, são água-viva, né, são gânglios cerebrais muito simples, né. Aí ao longo da evolução vem os vermes, os insetos, aí vai embora até chegar nos vertebrados. E dentro do ramo dos vertebrados, lá mais pro final, mais recentemente na evolução, né, não tão recentemente, alguns milhões de anos atrás, né, tem os macacos, são os símios, né, no qual nós somos primatas também, os primatas humanos, os hominídeos, e que dentro dessa linhagem dos hominídeos, nós, Homo sapiens sapiens, né, nossa espécie, ela contém uma estrutura que está presente nos demais símios também, mas na nossa espécie, sem dúvida, ela tem uma hipertrofia muito grande, que é o córtex pré-frontal, que é essa região que fica bem situada aqui nessa região da testa, né? E o córtex pré-frontal está diretamente relacionado com a tomada de decisão, né? Entre os símios, a gente consegue ver que tão maior é o córtex pré-frontal, tão mais complexo e elaborado é o comportamento dessas sociedades que se formam entre os primatas. O córtex pré-frontal é essa região do nosso cérebro que ele está relacionado com o freio de alguns instintos, digamos assim, de maneira mais básica no primeiro momento, em algumas situações, né? E ao longo da evolução, para a nossa espécie, ele foi fundamental no que se refere à tomada de decisão, que é o tema que nós estamos tratando aqui, e essa tomada de decisão ela foi fundamental para a conquista do ambiente terrestre do planeta inteiro da nossa espécie, né? Você lembrar de algo que não aconteceu, né? Por exemplo, amanhã eu tenho que acordar às 7h30 da manhã que eu tenho que trabalhar, mas isso é uma coisa que não aconteceu. Então, né, a memória em si, né, que é principalmente a minha linha de pesquisa, ela não é só de coisas que aconteceram no passado, né? Elas são também coisas que vão acontecer no futuro. Então esse conceito de memória prospectiva também está diretamente relacionado com a tomada de decisão. Porque se você tem a capacidade de lembrar de algo que não aconteceu, você começa a fazer planejamentos. E esses planejamentos vão ser intrinsecamente controlados pela habilidade de tomar decisões, né? E é importante quando a gente fala de tomar decisão independente de drogas, a gente diferenciar uso, abuso e dependência. Porque daí acaba que coloca tudo no mesmo saco, né? Ah, o cara usou uma vez na vida, pronto, ele já vai estar dependente da substância e para sempre ele nunca mais vai ter a capacidade de tomar decisões ou de, enfim, ter o seu comportamento normal, seja lá o que normal seja e signifique, né? Então isso é um outro erro
que eu acho que é muito comum no que se refere a esse tema de drogas de tomada de decisão, que é misturar uso, abuso e dependência. Uso, todo mundo usa, né? Seja o açúcar, o café, o chimarrão aqui no sul, alimentos gordurosos, né, também pode ser considerado drogas por definição. Ninguém vai passar do uso para a dependência. Nossa, isso não existe. Tem aquela coisa, o cara usou crack uma vez, nunca mais ele vai deixar de usar crack. Isso é mentira. Isso não tem nenhuma evidência científica que demonstre que isso é verdade. Tá? Isso é opinião, isso não é evidência. A manutenção desse uso de uma substância, ela se dá por conta da ativação da via do prazer. E aí é que vem os equívocos no que se refere à tomada de decisão e a ativação dessas áreas do prazer. O que acontece? Existe uma via no nosso sistema cerebral, que é a via mesolímbica dopaminérgica, provavelmente você já deve ter ouvido falar. A via mesolímbica dopaminérgica, pelo nome, né, já diz, é uma via mesolímbica na região, né, límbico, sistema límbico, né, mais abaixo, né, então são núcleos mais basais, não vou dizer primitivos, né, porque essa palavra é horrorosa, mas mais basais que controlam ações basicamente motoras, em última análise, né, que é a expressão do comportamento, é o output motor, né, e isso está diretamente relacionado com a questão da motivação, né, então a via mesolímbica dopaminérgica ela vai ser uma via da motivação, e essa motivação, quanto mais motivado você está, mais ações motoras você vai desencadear, né, e sabe que após o uso, por uma série de fatores, que pode ser genético, pode ser ambiental, normalmente vai ser os dois juntos, né? Você pode ter um abuso dessa substância. E esse abuso ele pode se dar de maneira crônica ou de maneira em binge, que a gente chama, né? Que não tem uma tradução boa para o português. O consumo binge é o consumo que ele é esporádico e intenso. Após o uso abusivo, né, vai começar a se desencadear a tal da escalada, né? Que é você vai ter que, para se sentir aquela sensação de bem-estar, você vai ter que aumentar as doses, né, constantemente. E isso pode gerar a tolerância, normalmente gera a tolerância, né, e aí uma coisa depende da outra, né, a tolerância faz com que você tenha a escalada, mas se você não tem a escalada, você não vai ter tolerância, depende muito da substância, né, a gente sabe, por exemplo, que a maconha, ela é uma droga que você tem tolerância, tem escalada, mas é diferente de, por exemplo, com a cocaína, com a morfina, que são outras substâncias que têm um potencial. De fato, existe diferença entre as drogas quanto ao potencial de adição que elas podem causar, né? Associada a essa escalada e essa tolerância, você pode desenvolver uma doença que é chamada dependência, né? A dependência ela é uma enfermidade crônica, né? Então ela não é uma vez que você tomou uma substância que você vai se tornar dependente. Evidentemente que existem substâncias que com menos usos você consegue fazer esse caminho de uso, abuso, dependência, ele pode ser mais curto para algumas substâncias do que para outras. O álcool, por exemplo, é uma substância que tem um caminho muito longo para você se tornar dependente. O tabaco, das substâncias, é a que tem um caminho mais curto, né? O cigarro, se estima que em torno de 5 a 10 cigarros que você fuma, né? Cigarro, tabaco, nicotina, você já pode estar no processo de dependência. Imagina uma régua. Eu gosto de fazer essa analogia. Essa analogia foi proposta a primeira vez por George Kubb. O George Kubb fala essa questão da régua, né? Que você inicia do uso, vai para um abuso, para uma dependência. Só que essa régua, você vai e volta nessa régua. Você não vai ficar sempre dependente e você não vai ficar sempre abusivo. O cara que abusa, ele pode se tornar um usuário ocasional. Mas o cara que é dependente, ele também pode voltar a se tornar um usuário ocasional e também pode ser só um cara abusivo ou não, ou pode ficar lá como dependente. E ele pode, ao longo da sua vida, transitar várias vezes nessa régua. Então não é uma reta, na verdade, ela é uma régua que até o Kubb depois ele propõe, na verdade, uma revisitação dessa proposta, que é um ciclo, né? Como quase tudo na biologia, né? Todas as coisas funcionam em ciclo, e a dependência não é diferente. Então ele propõe, né, em 2009, the Addiction Cycle, que ele fala, né, que é o ciclo da dependência, que você tem estágios que vão e voltam, e são estágios que podem ser repetidos ou não, depende muito de como vai se dar o tratamento. Que o indivíduo, depois de se tornar dependente, muitas vezes ele passa a consumir a substância não pelo prazer que ela lhe proporciona, porque ela não lhe proporciona mais tanto prazer como no passado, mas sim pelo desprazer que a ausência dessa substância lhe proporciona. Então, a tomada de decisão em obter a substância
ela existe, mas por motivos diferentes. Né? Então não é que você perde a capacidade de tomar decisões, é que, de fato, o desconforto da ausência da substância ele é tão grande que você direciona as suas ações motivacionais para o alívio daquele sintoma que lhe causa mal. E ao aliviar esse sintoma que lhe causa mal, você fica tranquilo novamente e você está pronto novamente para tomar decisões de outras coisas que sejam não relacionadas com a droga. O Carl Hart ele publicou um trabalho fantástico que ele mostra que, daí no caso ele não é com crack, ele faz com metanfetamina, que é uma droga bastante usada atualmente em Nova York, nos Estados Unidos, né? E ele viu que, diferentemente do que a gente pensa, né, que os usuários, os dependentes de droga, eles perdem a capacidade de escolher, né, que está totalmente relacionado com a tomada de decisão, né? Ele viu que, depois do estudo vocês podem olhar com mais detalhe, mas ele viu, em resumo, ele viu que assim, ó, se você faz uma oferta da droga ou do dinheiro, dependendo do valor, não sei se vocês viram isso, dependendo do valor que você dá para o indivíduo, né, ele opta pelo dinheiro, mesmo o indivíduo dependente. Ou seja, você dizer que essa pessoa ela não é mais capaz de reconhecer o que é certo e o que é errado, e de tomar o caminho independente de uma substância, é equivocado. Tem uma cena que é bastante interessante em que o personagem principal ele usa ele mastiga uma flor e aí ele tem uma alteração psicodélica, psicoativa, e ele expande a sua consciência de modo a ter um processo criativo intenso e tem alguns insights que faz com que ele tenha a manipulação de ferramentas, né, inclusive do fogo. Né? Então, há sugestões, né, tem um arqueólogo chamado Steve Mitten, que ele escreveu A Pré-História da Mente, não sei se você já... Esse é um livro bem bacana, eu posso mostrar para vocês depois, um livro bem bacana, e ele fala essa coisa de algumas pessoas sugerem que o uso de substâncias entre os outros animais, né, e não só nós, ele é fundamental para você expandir sua consciência e tomar decisões diferentes sobre coisas que você talvez não está me enxergando. Então não é só o ser humano que usa substâncias para alterar sua consciência, você encontra isso em primatas. Recentemente saiu, acho que não tenho certeza se foi na Nature ou se foi na Primatology, não tenho muita certeza, podemos checar depois. Uma observação que mostrou que primatas que tomam álcool de palma, né? Então as palmeiras acumulam água e aí fermenta e formam álcool de palma, com aquele açúcar, né? E eles bebem para ficar embriagado, não é, né? E claro que o álcool tem uma questão evolutiva, que o álcool ele é uma molécula energética, a gente consegue extrair. Então o instinto ele não é só oriundo dos núcleos mais basais, o instinto também está participando de áreas corticais. Né? Então a gente tem essa coisa de dizer, não, que o instinto é aquela coisa que a gente não consegue controlar e que a gente vai lá e faz. Não é verdade. Né? O instinto ele é controlável, ele é modulável, sim, né? E a gente faz isso o tempo todo. Nós, seres humanos, fazemos isso muito mais do que os outros animais, é claro. Mas aí fica uma pergunta no ar. Será que nós fazemos isso? Por quê? Nós temos camadas cerebrais que nos permitem fazer isso? Né? Ou será que essas camadas que nos permitem fazer isso são moduladas pela nossa sociedade, pelos nossos padrões culturais, e isso, ao longo da nossa criação, desde pequeno, ouvindo aqueles doutrinamentos, podando neuronalmente, inclusive, né, não só no sentido figurado, né, direcionando os comportamentos, não faça isso, menina não deve fazer isso, menino tem que fazer isso, e aí a gente passa a desenvolver determinados tipos de comportamentos. Né? Será que isso não tem uma influência cultural?